mais uma vez nós aqui. Estamos no Parque de Tupi agora, fazendo uma nova gravação para conversarmos sobre imagens. Relação com imagem versus a pessoa do outro, que é o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Que imagens que fazemos, que temos um do outro. Quando você pensa no seu parceiro ou na sua parceira de vida, né? O que vem à sua mente? A imagem que sua mente criou dele ou dela, ou a pessoa dele ou pessoa dela, tal qual ela é. Pense um pouquinho. O que vem à sua mente nesse caso? É a imagem daquele jovem ou daquela jovem que você conheceu lá no início da relação de vocês? Ou é a pessoa que vive com você agora no seu dia a dia? Você convive com quem? Com a imagem da mente que você tem do seu parceiro, do início do relacionamento de vocês? Ou você vive com a pessoa real que ele, ela ou ela é agora? Se tornou agora. Ela ainda é aquela pessoa, essa pessoa, né? Esse seu parceiro, essa sua parceira não é aquela pessoa, mesmo que agora transformada pela vida, porque a vida transforma a gente. Quem faz o seu coração vibrar mais forte? Ou quem sabe se trata de alguém que já não lhe causa mais nenhuma emoção. Quem é essa pessoa? Como é a imagem que você tem? Sabia que a nossa mente trabalha muito mais, né, com imagens do que com palavras? A nossa mente. Ela monta um cenário para nos dar significados e respostas mais rápidas. As imagens são uma ferramenta poderosa que agilizam a comunicação e também podem nos enganar. A nossa mente, para ela é mais fácil trabalhar com imagens do que com palavras. Sim. É a pressa que temos para obter uma opinião sobre algo ou sobre alguém que faz com que a mente nos leve a criar essas imagens. Isso porque uma imagem é como um bloco de informações, sejam elas verdadeiras, reais ou não. Costuma-se dizer que uma imagem vale por 1000 palavras. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não é mesmo? Já ouviu essa expressão? Você tem imagens sobre o seu parceiro ou a sua parceira? Que tipo de imagens você alimenta sobre ele ou sobre ela? E nesse caso, você tem consciência que está se relacionando com imagens e não com a pessoa que ela realmente é? Dependendo da situação que estamos vivenciando, muitas podem ser as imagens que permitimos que a nossa mente crie sobre a pessoa do nosso companheiro ou da nossa companheira de vida. Nada é de errado em ter imagens, desde que elas sejam coerentes, sejam verdadeiras. Mas o que é muito comum acontecer é da gente criar quadros fixos, imagens imutáveis dentro de nós ao longo dos anos. Essas imagens precisam ser constantemente atualizadas, porque somos pessoas e como pessoas nós vivemos transformações diárias. Aquilo que fomos ontem, no hoje, podemos ser bem diferentes. Nós passamos por transformações todos os dias. Portanto, se relacionar com imagens fixas do passado, tudo bem,
Mas desde que essas imagens, essas transformações, sejam sempre atualizadas. Por exemplo, quando eu era mais jovem, a minha voz era bem mais agradável, né? Agora a minha voz está um pouco rouca. Né? Por exemplo, um outro exemplo, nós ficamos todos os dias mais velhos, nunca mais jovens. Então a gente se transforma todos os dias. Quando convivemos com uma pessoa, parece que a gente não percebe isso. Como a nossa mente trabalha com imagens, nós temos que saber disso. E ela se fixa muitas vezes, ela cria imagens fixas para nós. E isso prejudica o nosso relacionamento com quem o nosso parceiro ou a nossa parceira é. A nossa mente funciona mais ou menos assim. Quando você diz para ela assim, eu já tenho uma imagem sobre determinada pessoa, eu já sei como resolver determinados problemas. Daí a mente se sossega, ela fica em paz. Ela fala, bom, agora eu não preciso mais me esforçar para encontrar solução para um determinado problema. Né? É o que o Leandro Aguiar, nós estávamos assistindo uma live dele ontem, ele falou isso aí. Quando nós copiamos coisas dos outros, nossa mente se acomoda e diz, não preciso fazer mais. Isso, a mente fala, não preciso fazer mais. E aí ela não muda as imagens. Então isso está relacionado. A mente não tem conhecimento dessas transformações. Somos nós que temos que administrar isso que a mente nos traz. Porque assim como ela não conhece o outro, ela também não conhece essas transformações pelas quais a gente passa todos os dias. Assim, quando uma imagem tiver sido formada para a nossa mente, para ela isso passa a ser uma verdade. E isso gera problemas para nós, não é? Imagina, nós tínhamos uma imagem do nosso parceiro, da nossa parceira no início da nossa vida, quando nós nos conhecemos, gostamos disso e aí a mente diz, opa, ela registra isso e guarda isso como uma verdade eterna para sempre. E sempre quer levar você de volta a isso. E as transformações acontecem que a mente não conhece e aí a vida fica difícil. Por isso, precisamos manter a nossa mente sempre em atividade criativa e de renovação. Foi isso que o Sidney acabou de falar, do que o nosso mentor de marketing digital falou ontem na live, né? A mente precisa ser instigada a criar e a renovar e não a ficar estagnada com aquelas coisas que ela criou como verdades e que nós depois queremos acreditar naquilo. Uma vez um psicólogo escreveu no jornal assim, é mais fácil alguém admitir que está errado. E olha que isso não é fácil, né? Não. Mas é mais fácil alguém admitir que está errado, que cometeu um erro, do que mudar de opinião. Sim. Esse é um grande problema também, né? Por causa das imagens que a pessoa tem montada dentro dela. Né? Sim, as dificuldades que a gente cria para si mesmo, né? Com esse tipo de coisa, né? As imagens não podem ser transformadas em verdades definitivas e imutáveis. Porque é então que deixamos de olhar para a pessoa do nosso parceiro, que está aqui agora. Que verdadeiramente sou. E que verdadeiramente é. Não sou mais igual ontem. E passamos a nos relacionar com a bendita imagem, no caso eu, dele, quando nós nos conhecemos. Ele tinha, sei lá, 18, 20 anos de idade. E não tem mais nada a ver com a pessoa de agora. Totalmente diferente. Tanto fisicamente quanto no crescimento, naquilo que se transformou. Precisamos ficar atentos de forma consciente para não permitir que a nossa mente se acomode e nos apresente imagens definitivas e imutáveis sobre a pessoa do nosso parceiro, da nossa parceira, companheiro de vida, né, que nós escolhemos, mas tanto ele quanto eu, nós nos transformamos. Na Escola Vida, que é a escola que nós estamos tirando bastante aprendizados lá, nós aprendemos com o nosso professor que a nossa mente possui pelo menos 6 necessidades básicas, conhecidas. Tem mais, mas as mais importantes são essas 6 aí que a gente estuda lá. E as imagens fixas é que são uma obstrução à satisfação dessa necessidade. Ou seja, nós temos a primeira das necessidades da nossa mente
é a necessidade de variedade, certo? Necessidade de variedade. E as imagens... É essa que nós vamos citar agora, né? Que é É. importante aqui. E essas imagens, e as imagens fixas atrapalham essa necessidade de variedade. Sim. Atrapalham e obstruem o caminho, né? Para que essa variedade aconteça. E a variedade num relacionamento de casal, numa relação de casal, com meu parceiro, com minha parceira, é muito importante para que aquela paixão, aquele fogo, aquela conexão e a intimidade continue, como se diz, rolando entre eles, numa boa, né? E eles continuam se sentindo atraentes um para o outro, um olhando para o outro, e mesmo na transformação ainda serem atraentes. Por mais gostosa que seja, por exemplo, uma refeição composta por arroz, feijão, salada de tomate e um bife a cavalo, depois de repetido por vários dias, não há mais nenhum atrativo nesse prato para o nosso paladar, não é mesmo? Imagine se nós repetimos todos os dias do mesmo jeito o nosso relacionamento de casal, o modo com que vemos essa pessoa, não instruímos a nossa mente para que ela mude as imagens que ela tem do nosso parceiro, da nossa parceira. Isso vai ser realmente complicado, né? O que você está fazendo na sua relação de casal para satisfazer a necessidade de variedade da sua mente? E assim, não criar o afastamento entre você e a sua parceira. Recapitulando. Então, retomando o que nós já falamos, né? Aqui, recapitulando tudo, precisamos nos tornar conscientes, né, no dia a dia da nossa vida, a dois, que a nossa mente cria imagens de tudo, sempre. Ela nunca vai deixar de fazer isso. Também de nós mesmos e de nós mesmas, e em especial do nosso parceiro, da nossa parceira de vida. Essas imagens podem ser positivas ou negativas. Cabe a nós administrar essa atividade da nossa mente e não permitir que ela nos dite verdades criadas por meio de imagens fixas. Somos todos pessoas mutáveis. Portanto, as imagens que a nossa mente cria também precisam ser mutáveis e constantemente atualizadas. Quando nós relacionamos com o nosso parceiro, a nossa parceira de vida, precisamos fazer isso com a pessoa que ele ou que ela é, e não com as imagens que a nossa mente criou dele em algum momento da nossa vida. Porque quando nos relacionamos com essas imagens criadas pela mente, não estamos mais olhando para a pessoa com quem convivemos diariamente. Isso nos afasta dessa pessoa que a gente ama e com quem queremos viver uma vida bonita, e torna inviável a conexão, o amor e a paixão com quem o nosso parceiro de vida é. E então a vida se torna difícil e pesada. E passamos a nos sentirmos infelizes na nossa vida de casal.